Agora, ele começou em versículo 2, que fala outrora prometido. Versículo 2 fala, descrevendo o evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Então, esta palavra, ele usou tempo aorista no passado, que ele usou uma palavra que significa pré-prometida. É uma palavra que significa que era uma coisa que Deus prometeu no Antigo Testamento. Então, a razão que ele está falando disso é que primeiramente, que não foi a ideia de Paulo. A ideia do Evangelho não originou com Paulo, mas estava no coração de Deus no Antigo Testamento. A maneira que pessoas podem olhar no Evangelho é que o plano de Deus é para o homem obedecer à lei. E finalmente, quando Deus descobriu que o homem não deu conta de obedecer à lei, Deus enviou Jesus. E quer dizer que era a última tentativa de Deus para salvar a humanidade. Mas a Bíblia dá a ideia contrária a isso. Em Gálatas, a lei foi adicionada como algo que não foi parte do plano principal de Deus. Deus sempre planejou salvar a humanidade por meio do Evangelho. Esse versículo é excelente porque fala da inspiração da Bíblia. Ele fala que foi pré-prometido por intermédio dos seus profetas. Quer dizer que Deus é que falou, Deus é que prometeu, mas ele fez essa promessa por meio dos profetas. Então, as escrituras, por exemplo, até Paulo não está escrevendo esse livro. Deus, essa é a palavra de Deus, mas é escrito, é uma mensagem que vem de Deus por meio de Paulo. E nota a palavra sagradas escrituras, aquilo que foi escrito, aquele que é separado e diferente, distinto de qualquer outra coisa escrita. E essas sagradas escrituras estão descrevendo o Antigo Testamento. Então, o primeiro ponto desse evangelho é que, número 1, que foi outrora prometido. Se você ler o livro de Atos, você vai reparar que há trechos que cada vez que alguém pregou o evangelho, a pessoa sempre colocou referências do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento serviu como base do evangelho. Eu gosto de ler trechos do Antigo Testamento para as pessoas quando estou evangelizando. Isaías 53 é excelente. Esse que é o trecho que Felipe usou quando pregou ao eunuco. Então, primeiro ponto do Evangelho é que foi outrora prometido. Segundo ponto aqui, na página 8, é que é sobre o Filho, versículo 3. O assunto principal do Evangelho. Então, esse com respeito está se referindo, versículo 1, o Evangelho é com respeito, o assunto do Evangelho é referente, ele usou uma preposição de falar que era peri, acerca do Filho. Quem é esse Filho aqui? O qual, nota, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, segundo a carne, significa que fisicamente ele veio da descendente de Davi. Por que essa referência em 1 Samuel 7, 12 e Salmo 132, 11? Deus prometeu que um descendente de Davi ia reinar para sempre. Então, o título Filho de Davi, você lembra que os cegos perto de Jericó estavam clamando, Jesus, Filho de Davi. Eles estavam usando o título messiânico para ele, falando que ele sim é aquele que cumpriu as profecias, ele cumpriu a promessa, Deus prometeu que esse é um descendente de Davi, sentar no trono. Então, segundo sua natureza, ele era de linhagem real. Ele fala no versículo 3, com respeito ao filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi.